Já foi, tchau. Olá, pessoal. Estava tentando ver o chat. Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Essa quinta-feira, mais uma quinta-feira, né? A gente tem feito esses encontros, né? Esse projeto, já desde o começo da pandemia, quando a gente soube que não podia mais viajar, né? Então, a gente resolveu criar, a Escape criou esse projeto que é o Viagem Sem Sair de Casa, que é para trazer um pouquinho de alegria, né? Todo mundo adora viajar, todo mundo que está aqui gosta de viajar, de conhecimento, então a gente começou a promover esses encontros, que são as viagens sem sair de casa, e hoje a gente tem uma viagem maravilhosa, que a gente adora, e com parceiros excelentes. A gente hoje trouxe para vocês o pessoal da Latitudes. A Latitudes é uma agência, é nossa parceira, né? A gente vende os produtos deles e eles fizeram um esquema muito legal, que são viagens de conhecimento. Então, além das experiências, que hoje está super na moda a experiência, vamos fazer experiência nas viagens e tudo mais, eles trazem o conhecimento. Então, eles levam anfitriões que são experts sobre o assunto, sobre o lugar que você vai, sobre o assunto que você vai ver, sobre aquela cultura. É muito bacana. E hoje, aqui com a gente trouxe o Emílio, que ele é um desses anfitriões da Latitude. O Emílio, só para vocês saberem o currículo dele, vou falar rapidinho o currículo dele e depois já vou passar para você, né, Emílio? Ele é formado em arquitetura e pós-graduado em gestão de conhecimento e capital intelectual. Ele voltou-se para a filosofia a partir de 1975. Foi professor... não fez ênfase na idade, viu, Emílio? Desculpa, viu? Mas vamos lá. O Emílio é um querido, já foi lá na Escape com a gente, vocês vão adorar. Bom, ele foi professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, e desde então ele dedica-se a estudos humanísticos. Ele ministra aulas, seminários e palestras nas áreas de filosofia, história, religiões e mitos, tanto do Oriente como do Ocidente. Então, ele trabalha como consultor na Latitudes e também ele acompanha esses projetos como anfitrião, e também ele passa essa parte cultural. Então, ele há anos tem acompanhado esses grupos pela Tailândia, pelo Laos, Camboja, Vietnã, Mianmar, China, Turquia, Irã, Marrocos, Líbano, Armênia, Geórgia, Jordânia, e aí assim vai, né, Emílio? Muito conhecimento aí, a gente está super feliz de você estar aqui, ter aceito esse nosso convite. A gente sabe que sua agenda é super apertada, inclusive ele tem uma outra palestra às 5 horas, então a gente vai ter esses 55 minutos para aproveitar todo esse conhecimento do Emílio, né, Emílio? Muito obrigada. Okay. Obrigado, Alessandra. Obrigado, pessoal da Escape, a todo mundo que a gente não está vendo, mas está vendo, e que estão próximos da gente aqui. É um prazer. A gente tinha uma coisa que eu lembro muito da Escape, eram os bolos que eles me serviam quando a gente ia fazer alguma atividade ali, sempre deliciosos. Então, gosto de saber que é um parceiro de longa data, né? A gente já fez esses encontros algumas vezes. E, enfim, vamos começar agora para o destino que nos foi reservado hoje, que é a parte do Sudeste Asiático, que é uma das minhas preferidas aqui. Isso. Eu vou compartilhar minha tela. Já desapareceu o compartilhamento. Ok. Vamos lá. Acho que é aqui. A gente não é expert em palestra, né, Emílio? Mas nem tecnologia. Eu querendo. Por acaso apareceu algo? Sim, agora está começando a aparecer isso, apareceu já. Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja. Exatamente. Muito bem. Eu vou sair. Voltar. Muito bem. Eu precisava só tirar essa parte aqui, porque tem uma parte que sim que está muito grande aqui que eu estou vendo.
A setinha vermelha, aperta a setinha vermelha que ele vai sair. Beleza, obrigado. Então, deixa eu ver de novo. Já vamos, já. Aqui. Aqui. Legal. A hora que eu peço para ele fazer, ele desaparece. Muito bem. Ué. Ele voltou? Uma hora aparece. Voltou. Para dar o enter, acho que você vai ter que usar setinhas nesse sistema, Emílio. Setinhas? Não, eu sei, mas é que assim, eu acabo clicando num ponto e ele volta. Deixa eu ver. Ok. Beleza. Já aqui. Muito bem. Eu estou aqui. Vocês estão me vendo ou estão vendo a tela, por favor? Só me dá um retorno agora. Estamos vendo você. Falta a tela compartilhando. A gente estava vendo a tela, acho que agora você descompartilhou. Agora sim. Beleza. Então tá. Essa é uma viagem que nós costumamos fazer. Eu já estive lá mais de 10 vezes nesses países e, enfim, tenho uma certa familiaridade. E naquilo que muitas vezes chamam Indochina, as viagens ao Sudeste Asiático, que é um ponto muito agradável e famoso entre os brasileiros, né, que sonham muito, mas todo mundo sonha muito com Tailândia, mas além de Tailândia tem muitas outras coisas fantásticas também. Essa é uma viagem que a gente está programando de 21 de março a 3 de abril. Como essa viagem inclui Tailândia, Laos e Vietnã, o Camboja é uma extensão. Para quem faz a extensão, 6 de abril é a data de retorno ao Brasil. Aqui está o meu currículo, isso aqui a gente já sabe, minha cara, que ainda é essa, daqui a pouco vai cair mais. Emílio, não estamos vendo a sua tela, tem que compartilhar de novo. Compartilhar de novo? Espera aí. Ok. Vamos lá. Como é que está? Não, eu não consigo, eu não estou vendo a tela compartilhada. Estamos vendo uma flor. Estão vendo uma flor? Isso. Mas eu não estou vendo aqui. Tá vendo? Eu falei que o nosso forte não aqui. é. Estão vendo? Estamos vendo a flor. Ok, beleza. Então, o que eu quero mostrar com essas imagens aqui? Eu vou voltar uma. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar uma imagem. Quando a gente pensa no Sudeste Asiático, a gente pensa muito nas imagens que envolvem água, plantações, uma área assim bem tropical e bem agradável. E muitas vezes a imagem do lótus é uma imagem que é muito recorrente dentro desse universo do Sudeste Asiático, porque é uma planta, é um símbolo do homem, né? Essa flor que nasce no pântano, numa haste, em geral água bem suja, ou vamos dizer assim, com bastante matéria, e essa haste se abre, se estabelece, e quando chega na superfície, se abre uma flor absolutamente pura. Se fala que esse é um dos símbolos para o homem aqui no budismo. E por isso a imagem do lótus vai ser recorrente em todas essas regiões, né? Outra coisa são as famosas plantações de arroz, que é o que também essa imagem mostra, que a gente vê por diversos países nesse formato que é chamado a cultura em terraços de arroz, onde a parte da água, né, desce pelas montanhas e vai praticamente levando e hidratando toda essa terra, e por uma cultura que se faz, na verdade, nas encostas das montanhas. Ao mesmo tempo, outro elemento que marca muito as imagens do Sudeste Asiático é a culinária, né, que vocês estão vendo aqui, em diversas amostras, inclusive com bastante a presença das especiarias. E se existe uma coisa que é absolutamente dia a dia na culinária do Sudeste Asiático, é o camarão, né? Que para nós sempre é uma coisa assim um pouco cara, mas
no Sudeste alguma coisa que faz parte do arroz e feijão deles. Outra coisa são a presença dos grupos étnicos. Todos esses países são cheios de grupos étnicos, alguns têm 40, 50, mais de 200 grupos, e muitas dessas etnias, e muitas vezes a gente vai cruzando com elas nos seus trajes típicos, dependendo da região que a gente vai, a gente observa também uma forte presença de elementos que você fala, mas isso é China, isso é Japão não. A gente sabe que estamos na Ásia, mas a gente não poderia definir exatamente a cara de um tailandês, a cara de um laosiano, de um vietnamita na sua integridade. É como o Brasil, né? O Brasil pode ter infinitas faces, isso é a nossa característica, e lá também, mas a gente está falando em etnias mesmo, são grupos étnicos com suas culturas, com suas tradições, seus trajes e suas formas de ser e de interpretar o mundo. Ao mesmo tempo, o Sudeste também é famoso na arte, principalmente na arquitetura, e aqui nós estamos com umas imagens belíssimas que são da área de Angkor, que é no Camboja. A presença do elemento religioso, e principalmente a ideia do budismo, que se faz presente, principalmente esses monges, dos famosos monges com os trajes em laranja, que faz parte de uma das tradições budistas, que é o budismo Theravada, de forte influência dentro de toda essa região que a gente normalmente visita. Ao mesmo tempo, as danças que fazem parte das grandes epopeias que vieram, muitas delas desde a tradição da Índia, né? Porque quando a gente fala Indochina, a gente está falando de duas culturas que fizeram uma grande interferência, ou seja, que vão formar da base cultural, política e religiosa desses grupos dentro do Sudeste Asiático. As tradições da Índia e as tradições da China. Por isso, essa é uma região chamada Indochina, e eu vou explicar um pouquinho mais isso. Outra coisa que é famoso também do mundo do Sudeste Asiático são suas praias, que muitas vezes alguns pensam que o Sudeste é só praia, mas na verdade as praias é um dos encantos, mas não o único, mas as praias são belíssimas e a gente já vê isso através do cinema, através dos amigos, e, enfim, mas também passaram por grandes crises. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em crise, a gente está falando, por exemplo, da estrutura do Khmer Vermelho, que gerou um genocídio de quase 2 milhões de cambodjanos. Isso aconteceu entre os anos de 75 e o ano de 80, 82. Ou seja, um período bastante dramático, e alguns de nós já estávamos vivos, e ali morreram 1,5 milhão de cambodjanos. Ao mesmo tempo, essa é uma imagem que poderia ser meio clássica da famosa Guerra do Vietnã, que é outro dessas falácias, né? Vamos dizer assim, ao mesmo tempo que você vê tanta beleza, existe um passado muito trágico dentro dessa região, e lá, curiosamente, não se chama Guerra do Vietnã. Quando você está no Vietnã, ali se chama Guerra contra os Estados Unidos, não Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã é uma visão que a gente tem do Ocidente. Quando você está lá, a gente está, então, portanto, do outro lado da trincheira, a guerra contra os americanos. O que é o Sudeste Asiático? Eu estou seguindo aqui com a minha seta e mostrando para vocês tanto uma região que eu estou marcando aqui, que é a parte da península, vamos dizer assim, a parte continental, quanto todas essas ilhas que têm à sua volta, que pegam a Indonésia, a Malásia, Filipinas, e aqui os trechos que envolvem até Mianmar. Há uma outra imagem. O que é importante dentro desse contexto? Um dos elementos importantes para a introdução das culturas nesse continente foi justamente esse rio, que é o rio Mekong, que é o 12º mais longo rio do mundo, e tem 4.350 quilômetros. Ele nasce no que seriam a parte dos Himalaias, no extremo, vamos dizer assim, no extremo leste das Himalaias, desce por essas cordilheiras e vai entrando e semeando, quer dizer, estabelecendo essa curva, essa linha azul, que chega e que passa por todos os países do Sudeste Asiático continental. Vocês estão vendo aqui Mianmar, Tailândia, Camboja, o Laos, o Vietnã, e a China propriamente dita, né?
Ele é responsável por irrigar mais de 810 mil quilômetros quadrados de terra, tem muitos afluentes, enfim, seu ciclo ele é impactado pelas monções, que acontece entre maio e agosto, que é o período das grandes chuvas, e permite, né, por sua, assim como muitas culturas que se fizeram em função dos rios, é o caso do Egito com relação ao Nilo, a gente tem na figura da presença do Mekong as áreas cultiváveis, tem uma área toda no seu norte, ou seja, na parte mais norte do rio, que é bastante acidentada devido por ser muitas montanhas, mas depois ele entra nas planícies e possibilitando a agricultura de arroz e toda a área de pescas, né? E ele acaba, o delta dele acontece no Vietnã, bem no sul do Vietnã, perto de Saigon, ou Ho Chi Minh City, que é o delta do Mekong, ou seja, ele é o momento em que ele entra efetivamente no Vietnã. Como é um rio que é muito grande, com muitos países, existe até um comitê para poder administrar qualquer tipo de interferência que se faça nessa região. Aqui vocês estão vendo exatamente os países que fazem parte do Sudeste Asiático e a gente normalmente acaba ficando nos países na parte continental. Eu diria assim, o clássico é Tailândia, Camboja, Laos e o Vietnã. Soma-se o Mianmar, que é um país importantíssimo também, que está aberto ao turismo. Quase todos esses países, eu diria Mianmar, o Camboja, o Laos, são países que se abriram para o turismo muito perto do ano 2000. Alguns países, Tailândia sempre foi muito visitada, e o Vietnã também, mas outros não. Mianmar é um deles. E o que temos aqui é todos esses outros países, as bandeirinhas estão vendo, o que faz parte dessa área que tem uma população imensa. Passaram por muitas crises, muitos problemas, e um dos grandes problemas que eu queria até mostrar para vocês, apenas a título de ilustração, é que eles têm a China como o seu vizinho ao norte de tudo isso. E a China hoje está fazendo uma petição de transformar esse mar, que eu vou voltar um pouquinho essa imagem, esse mar que vocês têm aqui, né? Que é um mar que fazem parte, vamos dizer, a costa de tantos países, a China está simplesmente querendo transformar tudo isso em águas chinesas, é o que está acontecendo aqui, nessa linha laranja, né? Que é a linha que a China está começando a querer estabelecer como suas águas territoriais, criando um problema bastante grande entre esses países. A Tailândia é o reino, vamos dizer assim, de todo o processo, vamos falar de Indochina, foi o único país que nunca foi dominado. Então, eles têm um orgulho muito grande, na verdade, ele se chamava Sião, ou Sião, é um país que tem uma população perto de 70 milhões de habitantes. Quando a gente fala em grupos étnicos lá, nós reconhecemos pelo menos 94. É um país essencialmente budista, é uma monarquia constitucional, onde lá está o rei Rama X, que acabou assumindo com a morte do pai a partir de dezembro de 2016. São países todos que estão mais ou menos a 10 horas do Brasil em termos de fuso, e suas temperaturas são bastante elevadas, variando de 25 a 32 graus. Aqui está o mapa atual da Tailândia. A Tailândia nem sempre foi assim. Aqui vocês estão vendo os primeiros reinos. A Tailândia que eu estou mostrando aqui é essa parte laranja, né? Isso no período em que ele era o primeiro reino que se formou dentro da Tailândia. Aqui vocês têm um mapinha do que é o Sudeste Asiático, mais ou menos por volta do século XIII. Então, o reino de Sukhothai, ele foi de 1238 a 1438, é o primeiro reino Sião, ou seja, o primeiro reino da Tailândia. Ou seja, a Tailândia não se chamava ainda Tailândia, esse nome é bem posterior, então era o reino de Sukhothai, que é essa área toda. Isso vai se transformar, e muitas vezes, quando se vai ao norte da Tailândia, a gente visita essa cidade que é belíssima e tem incríveis monumentos. O segundo reino que se estabeleceu entre 1350 e 1767 é o reino de Ayutthaya, que fica justamente aqui, hoje muito perto, seria assim a 90 quilômetros de Bangkok, bem nessa região, perto do Golfo, aqui perto do mar.
Era uma cidade incrível e tinham, para vocês terem uma ideia, essa cidade, nesse momento, dava de 10-0 em Londres, que era, na verdade, uma vila, e aqui nós tínhamos embaixadas de muitos países europeus. E essa durou mais ou menos 400 anos, o reino de Ayutthaya, até que isso foi dominado ou foi destruído pelos siameses, ou, na verdade, pelo pessoal de Mianmar, hoje Mianmar. Então, um incêndio é terrível, se destrói muito dessa cidade, e o que resta, né, o sítio arqueológico de Ayutthaya é belíssimo, que a gente faz as visitas, é um ponto importante da nossa viagem, né, conhecendo um pouco da história da Tailândia e os monumentos fantásticos que ali existiram. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, essa é uma estátua do Buda, que tem, acho que essa estátua tem 19 metros de altura, é praticamente toda revestida em ouro, e aqui ao lado vocês têm o templo onde ela está localizada. Esse templo não foi destruído na época do incêndio, como foram esses aqui que vocês estão vendo, e por isso a gente mostra um pouquinho de como eram os templos antes da época da destruição. Com a destruição de Ayutthaya, forma-se o terceiro reino, que é justamente o reino que vai se estabelecer mais perto de Bangkok. Outro templo importante é o Wat Mahathat, ou seja, vocês estão vendo que são templos que são construídos mais ou menos entre o século XII, XIII, XIV, e imagens, com as imagens do Buda, as imagens de stupas, né? E eu vou falar disso já já. Essa é a imagem hoje de Bangkok, que seria hoje a terceira capital, e a partir de 1939 é que o reino do Sião deixa de se chamar Sião para se chamar Tailândia. E a Tailândia, Bangkok, é uma cidade também que era toda formada de canais. Hoje, se a gente dá uma olhada por essa foto, fala, bom, essa é uma cidade tipicamente ocidental. E ela é mesmo, tem um trânsito horroroso, mas e tem um rio lindo, que é o Chao Phraya, que permite uma comunicação muito, muito bacana, muito gostosa. Muitas vezes os hotéis que a gente acaba ficando sempre são perto do rio, porque isso permite uma circulação através do rio para diversas regiões. Mas volto a dizer, muitas vezes Bangkok não dá a ideia de que você está na Ásia, se não é em determinados, quando você visita determinados monumentos. Ao caminho, lá perto de Ayutthaya, tem uma coisa fantástica, que é a característica dessa região, que é a formação desses desses canais, e por esses canais navegam esses pequenos barcos, e a gente vai visitar o que é chamado um floating market, que é o mercado flutuante, que é um bairro que ainda mantém uma certa tradição do que era a antiga Bangkok. E a gente faz esse passeio visitando, conhecendo os bairros, e, na verdade, são bairros mesmo, onde, em vez de ruas, são rios, ou são canais, e a gente vai passando nas suas quadras e vai virando à direita, à esquerda, enfim, tem toda uma urbanização muito interessante. E esses barcos, as pessoas têm os mercados, as pessoas levam produtos e vendem nessas casas, e todo mundo tem seu barco, ou seja, é uma vida totalmente voltada para a água. A água é o elemento fundamental do Sudeste Asiático, desde a história do Mekong, a história dos rios que ali passam, ou seja, a questão da água é um elemento fundamental dessa cultura. E aí, quando a gente chega no floating market, hoje, lógico, ele está muito mais voltado para o turismo, ele é uma área que acontece, esse passeio tem que ser feito pela manhã, que é onde acontece essa balbúrdia deliciosa, que são esses barcos. A gente vai ver barcos de turistas, barcos de comerciantes, trazendo seus produtos, normalmente são mulheres, que estão aí com seus barquinhos e vendendo entre barcos e vendendo também para as pessoas que estão visitando, né? E aí a gente vai ter a possibilidade de conhecer e experimentar deliciosas frutas, algumas locais, muito de comida, muito também de artesanato, como esses famosos chapéus, que a gente fala, esse é um chapéu vietnamita. Não, o modelo dessa que seria uma espécie de uma cesta, que é um chapéu, e que quando você não está usando como chapéu, ele vira como uma cesta onde você leva seus produtos. Há coisas fantásticas, a arquitetura tailandesa, que tem forte influência budista, é fundamental, e esse é o Wat Phra Myt,
que contém a maior estátua de ouro do Buda. Ela, para vocês terem uma ideia, ela tem 5 toneladas de ouro. Esse é um templo que se construiu recentemente para colocar essa estátua e muitas vezes a gente tem a chance de visitar. Outros, em torno do rio, vocês vão ver esses magníficos templos, como o Wat Arun, que é o Templo do Amanhecer, e ele é de 1656. O que vocês estão vendo aqui são estupas. Esses formatos aqui têm estilos específicos, é um estilo aqui que a gente vai ver depois quando está no Camboja, mas essas estupas são representações budistas que estão ligadas ao próprio símbolo do Buda. E nessas estupas, na base delas, que normalmente são circulares ou retangulares, depois se transformam em circular, eles têm sempre, se deposita uma relíquia. Muitas vezes são relíquias do Buda ou de homens santos dentro do budismo. É belíssimo esse templo, e ele é todo feito, toda a sua decoração é feita em cacos de cerâmica, como esses que vocês estão vendo aqui, que vinha dos navios chineses que aportavam nas redondezas e usavam a porcelana chinesa como lastro. E muitas vezes eles deixavam mercadorias e deixavam também porcelanas que vão ser usadas na decoração. O grande, vamos falar, edifício de visitação, talvez um dos locais mais visitados no mundo inteiro, é o Grand Palace, que ele foi construído em 1782, justamente quando se estabelece o terceiro reino da Tailândia, que é na cidade em Bangkok. E aí vocês estão vendo esse conjunto todo muito, muito estranho, mas ao mesmo tempo espetacular, com muitas estupas, né, com diversos estilos, algumas em formato de agulha, parecendo sinos, outras espigas de milho, mas todas elas impulsionam a ideia de um sistema budista de conhecimento. E isso dá toda uma característica muito particular à natureza desses povos. Sem dúvida, ali está o famoso Buda Prakeu, que é a imagem de um Buda esmeralda, que é famosíssimo, e é a imagem mais sagrada para os tailandeses. Tanto é que, para entrar nesse templo, você tem que tirar os sapatos, deixar o sapato fora e entrar e ver uma das maravilhas. A estátua não é grande, mas ela é extremamente simbólica para os tailandeses. Então, a gente vê uma mistura de elementos que envolvem tanto o budismo quanto tradições da cultura indiana. Então, é uma mescla de cultura hindu, budista, chinesa, mas nessa região, basicamente, a tradição hindu e a tradição budista é o que a gente vê em grandes destaques. Aqui é uma área também junto ao palácio. Esse Grand Palace tem um palácio real. Hoje a família real não vive aí, mas tem um trabalho impressionante que, seja de arquitetura, seja de paisagismo, muito interessante. Essas estátuas, esses detalhes, como vocês estão vendo aqui, a figura do macaco é uma figura muito importante dentro da tradição dos grandes temas da vida tailandesa, da cultura tailandesa, e, enfim, a gente vai ver, quando a gente está na viagem, a gente vai entrando em detalhes disso, mas tudo com muito ouro, com muitas pedras, um trabalho absolutamente refinado, e realmente é difícil bater a beleza desses monumentos, né? Vejam o grau de detalhamento que você vê nas paredes desses locais, né? E tudo isso é dentro do Grand Palace. Depois tem um código de entrada, roupas, e não pode entrar com o ombro de fora, enfim, são coisas que a gente vai explicando antes de fazer esses passeios. Lá perto, junto, também não muito longe do Grand Palace, está o famoso Wat Po, que é o templo do Buda deitado. Se fala que é nessa postura que ele alcançou o seu parinirvana, ou seja, a liberação. Buda foi uma pessoa que alcançou a iluminação. Buda significa o iluminado,
e ele deixa sua doutrina, e nessa sua doutrina ele está querendo, acima de tudo, libertar o homem do sofrimento. E, enfim, a gente vai entrando nesses detalhes durante a viagem. Aqui a gente explica, tem uma série de símbolos que são colocados nessas estátuas e que a gente, aos poucos, vai entrando dentro do espírito de uma cultura e de uma religião que muitas vezes a gente tem muito pouca familiaridade. Famoso também é o trabalho de um grande incentivador da seda tailandesa, que é o Jim Thompson, e a gente visita o museu, a casa Jim Thompson. Existem muitas lojas Jim Thompson que vendem produtos de altíssima qualidade, são caros, mas todos voltados a um trabalho principalmente da seda. E é um museu, é um restaurante fantástico, normalmente a gente almoça, lindo, um local, um passeio muito interessante, e essa figura enigmática simplesmente, um dia, num passeio, desapareceu e nunca mais se encontrou seu corpo, né? Mas isso aconteceu tudo na época da Segunda Guerra Mundial, ou pós-Segunda Guerra Mundial. Ele havia vivido na Tailândia e se encanta, e depois que termina a guerra, ele retorna para lá, constrói, faz um trabalho incrível de recuperação e de divulgação da seda tailandesa, e depois disso, enfim, acaba morrendo. A fundação existe, um museu bem interessante. O que se chama de Indochina francesa é uma área que foi conquistada pelos franceses entre 1858 e 1907. Isso tudo, na verdade, termina, né, a dominação francesa termina em 1954, ou seja, no século passado. E aqui vocês têm, nesse mapinha, só para vocês terem uma ideia, o que é a Conchinchina, né? Que a gente fala muito, é lá na Conchinchina. Conchinchina a gente visita muitas vezes nessa viagem quando a gente vai a Saigon, que é justamente o sul, né, do Vietnã, onde o rio Mekong deságua. E aqui o Camboja, o Laos, toda essa região, na verdade, o Vietnã nesse período ainda está dividido, mas o Siam, que é justamente a Tailândia, não está dominada. Isso é a Indochina francesa. Portanto, todos esses países têm forte influência, inclusive na gastronomia, né? Então, aqui estão as regiões. O Siam, ou seja, a Tailândia, nunca foi dominada e tem um orgulho muito grande disso. O Laos é outro dos países, é o mais pobre de todos eles, esse que a gente está vendo aqui, e que tem uma das cidades mais belas do mundo que a gente visita, que é a cidade de Luang Prabang, que é onde está o centro, vamos falar, quase religioso do país, mas ao mesmo tempo cultural. É um país pequeno, um país que tem 236 mil quilômetros quadrados, uma população perto de 8 milhões, também budistas, desde já, grupos étnicos mais de 200. Por isso que eu falava para vocês, quando a gente vai se deparando, a gente vai encontrando grupos e grupos e grupos e grupos. É um Estado comunista, ou seja, forte influência comunista, e que vive uma situação muito complicada, porque ele não tem saída para o mar e tem a pressão do Vietnã, que é uma superpotência nessa região, e a Tailândia. Ele está estrangulado entre esses dois países, mas em algum momento essas regiões aqui fizeram parte de outros reinos. Então, o mapa que a gente tem do Sudeste Asiático hoje não é exatamente o mapa que a gente tinha no século X, XII, e aí vai, né? Portanto, existem diversos reinos. A gente visita especificamente a cidade de Luang Prabang, que ela fica ao lado do rio Mekong. Vocês estão vendo aqui, é uma cidade bucólica, uma delícia, talvez um dos pontos que as pessoas mais adoram da viagem, porque aqui você tem toda uma escala humana, né? Diferente de Bangkok, uma cidade muito intensa, a gente vai para uma cidade muito tranquila, que tem muitos monastérios budistas, e ali a gente entra um pouco mais profundamente dentro dessa tradição. E são famosos os seus edifícios, os templos, os seus telhados em camadas, como a gente está vendo aqui. Vamos entrar um pouco mais em detalhe. O hotel que a gente fica, em geral, é perto dessa rua, que à noite se forma um famoso mercado noturno. A marca francesa está aí, como vocês podem ver, muitos restaurantes, uma gastronomia deliciosa e um povo que nos recebe muitíssimo bem, bastante colorido, como vocês estão vendo, esse tuk-tuk do lado esquerdo. Aqui
é a formação todos os dias, a partir das 5 da tarde, essa avenida central se fecha para estabelecer o mercado noturno, né? Onde o pessoal das etnias mostram seus produtos e aí a gente acaba se deliciando um pouco com tudo isso. Então, é uma cidade que tem um agito muito gostoso, muitos turistas, muito backpacker, tem muitos hotéis aí, a gente fica num hotel bastante gostoso e bem perto do Buchicho. Essa é a cidade, aqui numa planta, para vocês terem uma ideia. Aqui está o rio Mekong e aqui está o rio Nam Han, que vocês estão vendo aqui, que é um dos seus afluentes. E a cidade é muito pequena, ela tem uma escala, volto a dizer, bastante humana nesse sentido, né? O aeroporto é muito perto da cidade e, enfim, aqui a gente tem o deleite, né, de aproveitar, por exemplo, a cerimônia onde os monges, né, dos monastérios saem para mendigar o alimento todos os dias, mais ou menos perto das 6 da manhã. Isso é um hábito que vem desde a época do Buda, isso aqui significa século V a.C., e essa tradição desses monges que saem, eles nessas cuias, eles colocam, as pessoas dão os alimentos, né? E eles têm, normalmente, nesses monastérios, 2 refeições ao dia, o café da manhã e o almoço. Depois, são só líquidos até o café da manhã do dia seguinte. São pessoas devotadas e há muitos monastérios e essas pessoas têm uma importância fundamental na vida dos laosianos, dos budistas da Tailândia, do Camboja, não tanto no Vietnã, porque o Vietnã perdeu um pouco esse lado. Um dos pontos de visitação gostosos que a gente visita, anda pelo Mekong, é visitar as grutas de Paku, onde você tem um conglomerado enorme de estátuas do Buda. Eles são animistas, no sentido assim, eles acreditam nos espíritos da terra, nos espíritos da pedra, do rio, e há uma mescla assim de animismo e budismo. Então, o budismo que a gente vê no Sudeste Asiático tem características muito particulares e são diferentes dependendo da região, e não tem nada a ver com o budismo, por exemplo, Zen, que a gente vai encontrar, seja na China, às vezes também no Japão. Então, são características diferentes, mas todos eles guardam essa imagem, principalmente do desfazer-se do sofrimento. Parte dessas imagens são mais de 5.000 estátuas do Buda que as pessoas, os peregrinos, vão e deixam ali. Então, é uma experiência muito interessante e a gente conhecer como é que é a vida dessas pessoas ao largo do rio Mekong. Esse é o Wat Cheng Tong, talvez um dos monastérios mais importantes que a gente tem lá em Luang Prabang. A gente faz uma análise bastante interessante desse monastério, entendendo que o monastério budista é formado por inúmeras capelas. Ele não é um único centro, não é como se fosse uma catedral, mas eles têm inúmeras capelas e cada uma tem o seu significado, os seus símbolos, e a gente vai entrando em tudo isso. Então, é uma coisa assim que é muito tocante para todos nós, fora que a presença desses monges torna isso tudo bastante agradável. Um pouco das imagens que vocês vão ver, um trabalho de arte, essa arte da arquitetura budista normalmente é feita pelos, como é que eu chamaria? Pelos monges, né? É um trabalho feito por monges. Os trabalhos que vocês estão vendo aqui, outros tipos de monastérios, outros tipos de Wat. Wat significa templo, e a gente vai usar essa palavra durante toda a viagem, né? O templo junto ao museu, que é um templo relativamente novo, e o Museu Nacional era uma antiga casa imperial. E um pôr do sol no rio Mekong é uma dessas experiências fantásticas. Esse rio pode subir, para vocês terem uma ideia, mais de 20 metros, ou de 11 a 20 metros durante os períodos de cheia. Então, isso, imaginem 4.000 quilômetros, o que isso significa em termos de água. O Vietnã é um país que é uma espécie de uma linguiça, mas que tem hoje uma população de 98 milhões de habitantes, que já passaram por todo tipo de desgraça, né, que vocês podem imaginar. Tem 54 grupos étnicos, foram por mais de 1.000 anos dominados pela China, portanto, é o país que tem maior aproximação com a cultura chinesa. E ali a gente, nessa viagem especificamente, a gente vai visitar algumas regiões. Seria a região
que a gente vai entrar já já. Vocês vão que o número de budistas que antes a gente falava no outro país na faixa de 80%, aqui já estamos falando em perto de 8%. Ou seja, é um país que teve por muito tempo a presença do comunismo, o que tornou isso tudo bastante um país assim menos religioso. Porém, a Igreja Católica é muito importante nesse país, tanto é que ela é responsável por transformar a língua vietnamita, que é uma língua tonal, como todas as línguas do Sudeste Asiático, com símbolos em latinos e que nos permite minimamente ler o que está escrito sem entender absolutamente nada. É um regime também de partido único, é um país comunista, mas que é um país de um comunismo com ala chinesa, né? Ou seja, totalmente voltado para o consumo e de um capitalismo de Estado. Hanoi é a sua capital, vive no norte, é uma cidade que foi bastante bombardeada durante o período da guerra, né? Mas é a cidade dos lagos, e aqui está. E uma das coisas marcantes das cidades do Vietnã é essa presença das motos, onde todo vietnamita, pelo menos, tem uma ou mais motos, porque a família vive disso, né? Eles antes usavam bicicleta, depois passaram para as motos, e assim eles vão lidando. Ho Chi Minh é o grande pai da pátria, ele viveu entre 1890 e 1969, ou seja, ele morre durante o período da guerra, ele não viu o fim da guerra, mas ele é tido como o pai da pátria, ou seja, que unificou o Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul, dando ao Vietnã a estrutura que ele tem hoje. É uma pessoa muito simples, aqui é um mausoléu que é colocada a figura dele, está lá embalsamada, ele jamais poderia admitir uma coisa dessa, mas, enfim, o Partido Comunista, na época, acabou fazendo isso, e ele é um homem muito simples. Para vocês terem uma ideia, esse era o palácio residencial onde ele deveria viver. Esse era o palácio na época do período da colônia, no período... a importância, porque é totalmente francês, para vocês terem... Olhando isso aqui, a gente vê uma espécie de uma coisa francesa. E nessa mesma área ele pediu que ele queria morar numa casa tipicamente vietnamita, que é essa casa aqui à direita, que vocês veem. Então, essa é a casa do Ho Chi Minh. Nunca ele, na verdade, viveu ou morou, né, no palácio, que seria o palácio presidencial. O One Pillar Pagoda é um elemento importante também na história, que envolve as tradições dos grandes reis. Tiveram grandes reis, e uma coisa importante na vida dos vietnamitas é a presença da literatura. Esse é chamado Templo da Literatura, que foi construído em 1070, e esse templo é o templo onde se fazia a formação dos samurais, que são justamente aqueles indivíduos, a educação era uma educação aberta a todos, e aqueles que se destacavam no conhecimento e principalmente passavam pelos famosos exames nacionais, eles eram tornados, ou seja, abriam espaço para eles para trabalhar para o governo. Então, não é uma linha sucessória de nobreza, e sim a qualificação da pessoa que dava a sua titulação e as suas possibilidades de caminho. Aqui vocês têm uma maquete do que era o Templo da Literatura, e ele tem diversos estágios, e de um estágio para outro sempre tem um portal, e esse portal nos faz aproximar até o último dos templos, que é um templo dedicado a Confúcio, que é justamente um filósofo chinês que valorizou demais a questão da educação. Existem uma cidade, portanto, com muitos elementos da sua própria cultura. Essa ponte é lindíssima, é bem central, é bem na parte mais central de Hanoi. Hanoi é uma cidade que toca muito as pessoas, e a beleza, esse parque, esse jardim que tem à volta é belíssimo. E a parte antiga da cidade, a gente, em geral, faz um passeio nesses ciclos, onde essas pessoas, esses rapazes vão nos levando, e a gente faz um tour por uma área que seria como se fosse uma espécie de área medieval
né? Onde as ruas são muito estreitas, e aí você tem os mercados, e cada rua tinha, antigamente, isso na época que seria medieval para nós, as características, o pessoal que trabalhava com bambu, o pessoal que trabalhava com papel, quem trabalhava com metal, cada uma das ruas tinha uma característica. Isso, de alguma maneira, ainda pouco se preserva, mas o local está muito preservado em termos da sua própria arquitetura. Então, aqui a gente vê esse turismo, né? Ou pelo menos esse mundo vietnamita de uma maneira muito forte. Como eles têm que lidar com o transporte, é muito comum a gente ver nas suas motos ou nas suas bicicletas as pessoas transformarem isso no seu meio de transporte, no meio da sua própria sobrevivência, seja transportando flores, ou esse com os frangos, aqui com um monte de bexigas, e esse é um elemento que está no Museu de Antropologia, que é um dos mais fantásticos museus de antropologia do mundo, e que mostra justamente esse tema, né? O tema da pesca, ou seja, que envolve esses elementos todos em bambu numa bicicleta, né? Que é justamente essas imagens. Tem livros a respeito disso aí, é muito legal. E uma das coisas que a gente visita também, faz parte o famoso Teatro de Marionetes da Água, que é uma tradição que começou justamente nos cercados das plantações de arroz, nos laguinhos que vão se formando em torno das cidades e dos rios, e onde você tem todos os marionetes de água, que é uma tradição tipicamente rural, que se formou dentro desse contexto e que trabalha, né? A gente acaba entrando um pouquinho nas histórias singelas, né, da cultura agrícola vietnamita. Um dos passeios mais fantásticos que a gente faz é a Halong Bay, que é um dos lugares mais espetaculares do mundo, onde tem mais de 2.000 ou 3.000, é difícil você computar ao certo o número de ilhas, que são formações vulcânicas em parte, e aí nós temos essas formações que nos dão uma imagem espetacular, talvez uma das paisagens mais espetaculares do mundo. E é um passeio que a gente faz de algumas horas, de umas 5 horas, um cruzeiro que envolve um almoço, num barco muito gostoso, onde a gente vai entrando por esses labirintos, né, e onde a gente vai perdendo a noção do que onde é que fica exatamente a praia, né? Porque se forma um grande labirinto, né, com essas formações. Essas ilhas, praticamente quase nenhuma delas é habitada, pouquíssimas, tem muitas cavernas, e muitas vezes você vai passando pelas fazendas de peixes ou de camarões e ostras e etc. Tem uma série de trabalhos ali. Então, para vocês terem uma ideia, isso é uma água do mar, a água é cor de jade, né, verde, são super tranquilas, e aí tem passeios, às vezes, de passar 24 horas nessa região, para você dormindo no barco, etc. Mas, normalmente, nós chegamos, fazemos um almoço a bordo, visitamos, passeamos durante o dia, à noite chegamos num hotel na região, que é um local muito apreciado, um hotel muito gostoso, e de lá retornamos para Hanoi. Fica a 2h30, 3 horas no máximo de Hanoi, portanto, é um fácil acesso. Essa é a Marvelous Cave, que é um dos pontos de visitação, e as imagens e as fotografias são de tirar o chapéu. Ter sol nem sempre é possível, eu já estive lá muitas vezes, eu diria que metade já peguei nublado, metade peguei com sol. Mas sempre é lindo e não importa, a imagem em si é muito forte. Lá perto, aí a gente pega um voo, retorna para Hanoi e faz um voo até a cidade de Hoi An, que é uma joia, a cidade das lanternas de seda, era um antigo porto fluvial de comércio, de forte influência, onde tiveram influências de chineses, de japoneses e franceses desde já. E aí você tem uma cidade que é totalmente tombada e é lindíssima, e a gente vai visitando, e você tem trechos onde não pode entrar carro,
e o trabalho, a cidade em si é extremamente acolhedora e bela em todos os sentidos, né? E aí a gente tem fantásticos restaurantes, então tem um turismo bastante intenso nessa região, e esse tom amarelo que é a própria cor que marca um pouco o Vietnã para nós, né? Como teve muita influência dos chineses, muitas dessas assembleias eram pontos de encontro de comunidades chinesas que juntavam-se para defender seus interesses, e tem diversas desses grupos que têm um caráter, vamos falar, social e, ao mesmo tempo, político, né? Então, isso tem bastante. Mas também tem a famosa ponte francesa, a ponte que liga justamente o bairro chinês ao bairro japonês. E as famosas lanternas de seda, que dá a característica e a denominação para essa cidade. Normalmente a gente fica umas 2 noites aqui. E o Camboja, que é uma extensão que a gente faz, é um país que também que nos recebe muitíssimo bem, essencialmente budista, tem 7 milhões e 200 milhões de habitantes, 46 etnias, é um país que viveu há não muito tempo, portanto, um grande genocídio, mas esses homens estão lá. Aqui vocês têm um mapa, Tonle Sap, a cidade que a gente vai é justamente em Siem Reap, que é justamente o centro de um grande império que se formou, que se chamava o Império de Angkor, e que esse império, em algum momento, pegou trechos que eram da Tailândia, do Laos, do Vietnã e também, obviamente, do Camboja. Hoje, Siem Reap é o centro onde está famoso Angkor Wat, e Tonle Sap é um dos maiores lagos da Ásia, se não o maior lago da Ásia. Esse Império Quimério, o império que aconteceu, ou seja, sobreviveu entre 1802 a 1431, obviamente foram também invadidos depois, mas foi fragmentado. Mas ali, para vocês terem uma ideia, aqui vendo o mapa do Sudeste Asiático, olha o tamanho do que era o Império de Angkor antes de ser fragmentado, porque aqui tem trechos que são da Tailândia, do Laos, do Camboja, mas em algum momento esse império teve toda essa envergadura. Por isso que a gente confunde um pouco quando a gente está em determinados países, que a gente vê elementos muito próximos de arquitetura, principalmente na área dos templos. E aqui vocês estão vendo nesse tom azul o rio Mekong, como a gente havia comentado, né? E aí está uma das maravilhas do mundo, que é justamente Angkor Wat, que fica em Siem Reap, que é o maior templo religioso do mundo. As visitas são feitas, sempre nós temos guias em espanhol, todos com grande capacidade de desenvolvimento, de apreciação, gente com muito saber, e Angkor Wat é justamente um dos elementos que manifesta na Terra o que se imagina ser a imagem desse paraíso celeste, desse mundo budista celeste, né? Então, aqui, de novo, aquelas estupas que a gente falava quando estávamos ali na Tailândia, né? Aquele formato que parece espiga de milho, né? Essas imagens, esse é o templo, a parte mais alta do templo, que hoje também está estampada na bandeira do Camboja. E lá você tem coisas maravilhosas, como toda a área do chamado Taprom, que é um templo dedicado à mulher, à mãe de um dos reis, Jayavarman. E esse templo, durante muito tempo, esses templos foram absorvidos pela mata, e aconteceu justamente no Taprom, quando a gente tem os elementos mais fortes, né? Que é essa interação incrível entre a natureza e o templo. Só que isso aqui é um equilíbrio que você não pode mexer nem no monumento e nem na árvore, que senão você destrói isso, né? Tem uma espécie de simbiose, isso é muito forte e é o tema de grandes fotos, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ver um trabalho esmeradíssimo de arquitetura e dos seus grandes templos e grandes... Isso aqui era um grande império, e o que sobrou mesmo foram a parte mais dos templos religiosos e dos palácios, né? Aqui vocês estão vendo, isso é uma entrada de da Angkor Thom, que é um dos monumentos que a gente acaba visitando, onde você tem nesse portal 4 cabeças. Vocês estão vendo aqui em cima, encimado nesse portal, 3, mas tem a 4ª cabeça do outro lado. Nesse templo, a gente tem uma quantidade de mais de 256 cabeças
de Avalokiteshvara, que é o nome do Buda da Compaixão, que estão dentro desse templo, que é impressionante, né? E a gente fala, se uma arquitetura, se um povo foi capaz de uma arquitetura desse nível, a gente tem que imaginar o grau de cultura que eles dominavam, e dominaram muito bem. Ao mesmo tempo, tem um outro templo lindíssimo, que é o Banteay Srey, que é o complexo de Angkor, que é um dos templos chamados, que é o templo que lida com um melhor e o destaque no trabalho esmesurado e detalhado que a gente encontra nesse país. Né? É lindo. Emílio, Oi? só para te avisar, eu sei que você tem o compromisso agora, são 17 horas. A Bruna falou que a gente pode continuar a semana que vem, numa continuação, se você quiser, ou se você achar que dá para ficar mais um pouquinho. Eu já estou nos hotéis, né? Que eu vou já somente falar, porque é o que eu vou apresentar, os hotéis que a gente fica. Em Bangkok, o Anantara, que é esse que vocês estão vendo aqui, muito bem localizado. Em Hoi An também é um Anantara. Então, assim, dá para vocês terem uma ideia do material. Se vocês quiserem um novo encontro, a gente pode marcar, sim, para a semana. Eu sei que eu tenho uma live dia 18. Eu sei que a gente precisaria rever essa data. Mas, se precisarem para perguntas, a gente pode marcar, sim. Esse é o hotel de Halong Bay, o hotel de Hanoi, que é o Meliá, que é um hotel fantástico. Todos eles são muito bons. Hotel de Luang Prabang, que é o Avani, que é super bem localizado, e, finalmente, uma das maravilhas, que eu acho que é o do Siem Reap, que é o Sofitel, o Angkor Phuket-Tara. Esse é o hotel que a gente acaba. Todos os hotéis são de altíssimo nível, todos entre 4 e 5 estrelas, estrelas tops. Né? E aí está Kopkum Krab, que é o obrigado em tailandês, Sabaidi, que é em laosiano, Xin Chau, que é em cambodiano, e Okun, que é em vietnamita. Então, eu digo obrigado para vocês, mas a gente pode compartilhar e a gente pode seguir isso se vocês quiserem na semana que vem. Para mim, isso é um prazer. Eu sei que vocês podem estar com algumas perguntas a fazer. Ok? Ok, Emílio, maravilha, viu? Super obrigada. Foi rápido, mas eu sei que fez um milagre aqui falando para a gente assim rapidinho e super bem explicado, porque não tem ninguém que explique melhor do que você aí dessa região toda e de tudo que você conhece. Claro que a gente adora e adoraria se você viesse mais uma vez. A gente pode, eu vou combinar com a Bruna. É só agendar com a Bruna, Alessandra, e a gente talvez possa dar uma aprofundada para alguns temas que vocês queiram. Tá bom? Eu fico muito bacana. Muito obrigada. Se você precisar sair, pode ir, porque eu sei que você já está 3 minutos atrasado na sua outra lá. Eu só vou falar a data aqui do roteiro e finalizar. Muito obrigada, Emílio. Muito obrigada mesmo. Então, Alessandra. Beijo para vocês todos. Obrigado. Beijo tchau, grande, tchau. Beijo grande. Pessoal, então, só para vocês saberem, esse roteiro que o Emílio estava falando, que é maravilhoso, eles já fizeram e eles vão ter um outro roteiro agora, que já está com saída para 21/3, término 3/4 de 2021. Já tem 5 pessoas confirmadas, vai ter o acompanhamento do Emílio, sempre com o anfitrião. Assim, para quem se interessar, avisa a gente vai mandar, para quem assistiu a palestra, a gente vai mandar esse roteiro para vocês. Também gostaria de falar que a nossa próxima palestra é dia 26, palestra não, viagem sem sair de casa, né? Então, dia 26, próximo, a gente tem Londres, tá? E para quem quiser, né, a gente tem esse canal novo, não sei se vocês estão sabendo, que é o canal do Telegram. Então, é só entrar no Telegram, selecionar Escape Travel Advisors, ou se vocês estão vendo aqui embaixo, tem o Escape Tour, e daí vocês começam a seguir. É bacana porque a gente está postando bastante promoção, bastante coisas a respeito do que as pessoas estão fazendo por causa da Covid, né? Quais os países que estão abrindo. Então, muita novidade, muita atualização lá, e acho que vale a pena seguir.
o Telegram é legal que não fica importunando, por isso que a gente está mudando para essa ferramenta. Também tem o nosso Instagram e essas postagens, essas viagens sem sair de casa que a gente tem, as gravações, elas ficam, além de ficarem disponíveis no nosso site, onde vocês fizeram a inscrição, ela também fica disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então, é só entrar no YouTube, colocar Escape Travel Advisors ou esse endereço que está aí de baixo, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. Perguntas, deixa eu ver se tem alguma. Não tem perguntas, eu acho que foi bárbaro. Muito obrigada por vocês terem participado mais uma vez. A gente se encontra daqui 2 semanas e vamos selecionar mais uns temas para o Emílio poder voltar e dar esse banho de aula para a gente, né? Tá? Fiquem com Deus, até mais.